pessoal, nós vamos estudar agora a parte livre do esqueleto apendicular do membro inferior. Ela é formada pela região da coxa e na coxa nós vamos ter o osso fêmur como constituinte do esqueleto, pela região da perna, e na perna nós vamos ter a tíbia medialmente e a fíbula lateralmente, formando o esqueleto da perna, e pela região do pé, que nós vamos dividir em região do tarso, formado por 7 ossos, do metatarso, formada por 5 ossos, e pela região dos dedos, que vai ter como seu esqueleto as falanges. Na região do joelho, que é a transição da coxa para a perna, nós ainda vamos ter um osso sesamoide, que é a patela, que nós vamos estudar também. Nós vamos iniciar o nosso estudo pelo osso fêmur. O osso fêmur é o maior osso longo do corpo e vai apresentar uma epífise proximal, como todo osso longo, uma diáfise e uma epífise distal. Na epífise proximal, nós vamos identificar a região da cabeça do fêmur, e na cabeça do fêmur nós vamos encontrar uma pequena depressão, que vai ser a fóvea da cabeça do fêmur. Um ligamento vai se prender aqui. Depois da cabeça do fêmur vai vir um estreitamento, que nós vamos chamar de colo do fêmur. Depois do colo vão vir 2 trocânteres, um trocânter maior, bem lateral, e um trocânter menor, que tem uma localização inferior ao trocânter maior e medialmente orientado. Entre esses 2 trocânteres vai existir uma crista, que nós vamos chamar de crista intertrocantérica. E na face medial do trocânter maior, nós vamos encontrar uma depressão, uma fossinha, que nós vamos chamar de fossa trocantérica. Músculos também vão se fixar aqui nessa região. Na face posterior do fêmur, na região da diáfise, nós vamos ter uma linha que acompanha a diáfise mais áspera, que é a fixação do músculo da coxa anterior, do músculo anterior da coxa, o quadríceps. Essa linha áspera vai receber exatamente esse nome, linha áspera. E ela vai apresentar, não é bem visível aqui nessa peça, 2 lábios. Um lábio lateral e um lábio medial. Esses 2 lábios vão servir de fixação para 2 cabeças do músculo quadríceps femoral, que fica localizado na região anterior da coxa. Essas linhas vão em direção à epífise, desaparecendo e se abrindo em direção aos 2 côndilos que ficam localizados na epífise distal do fêmur. Nós temos um côndilo que vai ser o côndilo medial do fêmur e um outro côndilo que vai ser o côndilo lateral do fêmur. Entre eles vai existir uma fossa, que é a fossa intercondilar. Ligamentos vão ocupar essa fossa. Os 2 ligamentos cruzados têm localização nessa região. Os 2 côndilos do fêmur vão apresentar epicôndilos. Um epicôndilo medial, logo acima do côndilo medial, e um epicôndilo lateral, logo acima do côndilo lateral. Esses 2 côndilos podem ser vistos inferiormente, de forma bem definida. Anteriormente a esses 2 côndilos,
na epífise distal do fêmur. Em continuação à superfície articular desses dois côndilos, nós vamos ter uma face onde está se articulando o osso da patela. Essa face, que não dá para ver aqui porque a patela está obstruindo a visão, é a face patelar. Para encerrar, nós vamos ter na vista posterior, bem próximo à epífise, uma face que nós vamos chamar de face poplítea. E lateralmente e medialmente a essa face poplítea, nós vamos encontrar duas linhas. Uma linha supracondilar medial, acima do côndilo medial do fêmur, e uma linha supracondilar lateral, acima do côndilo lateral do fêmur. Nós vamos aproveitar esse vídeo para já falar sobre a patela. A patela é um osso sesamoide. E o que caracteriza um osso sesamoide é que ele se desenvolve no interior de cápsulas articulares ou tendões musculares. No caso da patela, ela cresce no interior do tendão do músculo quadríceps femoral. E ela vai apresentar uma base, que é superior, um ápice, que é inferior, uma face anterior e uma face posterior, que vai ser a face articular da patela. Bom, pessoal, eu acho que era isso que nós tínhamos para falar sobre o osso fêmur. Vamos seguir nossos estudos agora com os ossos da perna, falando sobre a tíbia e a fíbula. Nós vamos começar pela tíbia. A epífise proximal da tíbia, pessoal, vai se articular com os côndilos do fêmur. Então, ela vai ter uma superfície ou uma face articular que é superior e ela vai apresentar dois côndilos, um côndilo medial e um côndilo lateral. No côndilo lateral vai existir uma face articular, que é a face articular da fíbula, que vai se articular aí, ou que vai articular a fíbula com a tíbia. Esses dois côndilos, o côndilo lateral e o côndilo medial, vão ter superfícies articulares e entre elas vão existir três áreas importantes. Uma área que nós vamos chamar de área intercondilar anterior, que é essa região mais áspera anteriormente. Uma área que nós vamos chamar de área intercondilar posterior, que fica entre os côndilos da tíbia posteriormente. No centro dessa superfície articular, nós vamos encontrar essa saliência, que nós vamos chamar de eminência intercondilar. E ela vai apresentar dois tubérculos, um tubérculo intercondilar medial e um tubérculo intercondilar lateral. Toda essa região entre as superfícies articulares dos côndilos é uma região importante, porque nela se fixam ligamentos que ajudam a estabilizar a articulação do joelho e também o menisco medial e o menisco lateral. A tíbia tem ainda, na sua face anterior, uma tuberosidade, que nós vamos chamar de tuberosidade da tíbia. É na tuberosidade da tíbia que se fixam o tendão final do músculo quadríceps da coxa depois que ele passa pela patela. A tíbia vai apresentar ainda na sua epífise distal uma projeção óssea inferior, que nós vamos chamar de maléolo medial. Ela vai apresentar também uma face articular,
que vai se articular com o primeiro osso do tarso, que é o talos, e uma depressão lateral, que não dá para visualizar aqui, porque é exatamente a depressão que se articula com a fíbula, que nós vamos chamar de incisura fibular. O osso da fíbula, pessoal, é o osso lateral da perna e é bastante simples. Ele vai possuir uma cabeça na sua epífise proximal, que vai se articular na face articular da fíbula, localizada no côndilo lateral da tíbia, e vai, na região da cabeça, apresentar uma projeção superior, que nós vamos chamar de ápice da cabeça da fíbula. Então, aqui, ápice da cabeça da fíbula, que é um importante ponto de anatomia palpatória no exame da articulação do joelho. Então, cabeça da fíbula, ápice da cabeça da fíbula. A fíbula vai apresentar uma diáfise e na sua epífise distal, ela vai se articular na incisura fibular da tíbia e vai apresentar uma projeção inferior, que nós vamos chamar de maléolo lateral. Esse maléolo lateral vai apresentar na sua face medial, não dá para visualizar muito bem aqui, deixa eu ver se eu consigo virar aqui a peça para mostrar. Na sua face medial, uma depressão, que nós vamos chamar de fossa do maléolo lateral. Os dois maléolos, o maléolo lateral, que pertence à fíbula, e o maléolo medial, que pertencem à tíbia, vão formar uma pinça, que nós chamamos de pinça bimaleolar, que vai se articular com o primeiro osso da região do tarso, de proximal para distal, que é o osso talos, formando a articulação do tornozelo. Eu acho que sobre perna era isso, pessoal. Vamos dar sequência a estudando agora a região do pé. O pé, pessoal, da mesma forma que nós vimos quando nós estudamos a mão, vai ser subdividido em 3 regiões. Uma região que nós vamos chamar agora de tarso, a região do metatarso e a região dos dedos, que vai ter no seu esqueleto as falanges. O tarso, ele pode ser dividido não em fileiras, como nós fizemos para o carpo, mas simplesmente com os seus ossos constituintes. São 7 ossos que fazem parte do tarso. O primeiro osso de proximal para distal, que se articula com a pinça bimaleolar na região do tornozelo, é o osso talos. O talos vai apresentar uma cabeça, um colo e um corpo. Esse corpo do talos vai se articular inferiormente com o segundo osso, que é o osso calcâneo. O calcâneo é o maior osso da região do tarso e ele vai se articular com o talos, formando entre eles uma região que nós vamos chamar, ou um espaço que nós vamos chamar de seio do tarso. O calcâneo é um osso importante do pé porque ele é o osso de apoio do pé. É o calcâneo que vai apoiar o nosso pé no solo. E ele vai fazer isso nessa região, que é a região da tuberosidade calcânea. O calcâneo vai apresentar ainda um acidente ósseo que apoia o osso talos, sustentando o osso talos, e por conta disso ele recebe o nome de sustentáculo do talos. O osso calcâneo vai se articular anteriormente com um outro osso do tarso, que é o cuboide. E o talos vai se articular com um outro osso que nós chamamos de navicular. A cabeça do talos se articula com o osso navicular.
O osso navicular, por sua vez, vai se articular anteriormente com 3 ossos que têm um formato de cunha, porque eles têm uma superfície superior aqui, que é como se fosse uma base, mas inferiormente, se nós formos olhar, eles terminam em cunha, como se fosse uma cunha. Por conta desse formato, eles recebem o nome, vou voltar aqui anteriormente, de cuneiformes. Então, se articulando com o navicular, vamos voltar aqui, nós teremos 3 cuneiformes. Um cuneiforme que nós vamos chamar de lateral, um cuneiforme intermédio e um cuneiforme medial. Então, repetindo, quais são os ossos que formam a região do tarso? Nós vamos ter o talos, o calcâneo, o cuboide, o navicular e 3 cuneiformes. Um cuneiforme lateral, um cuneiforme intermédio e um cuneiforme medial. A região do tarso vai se continuar no pé pela região dos metatarsais, que é a região do metatarso. Nós vamos ter aqui 5 metatarsais, da mesma forma que nós tínhamos os 5 metacarpais na mão. O primeiro metatarsal, ao contrário da mão, é o de localização mais medial. E ele vai se continuar pelo dedo do pé, que será o primeiro dedo e que nós vamos chamá-lo de hálux. Depois nós vamos ter o segundo metatarsal, que vai se continuar pelo segundo dedo do pé. O terceiro metatarsal, que vai se continuar pelo terceiro dedo do pé. O quarto metatarsal, que vai se continuar pelo quarto dedo do pé. E o quinto metatarsal, que vai se continuar pelo quinto dedo do pé. Os metatarsais, da mesma forma que os metacarpais, vão apresentar uma base, um corpo e uma cabeça. O quinto metatarsal vai apresentar esse acidente ósseo na sua base e que nós vamos chamar de tuberosidade do quinto metatarsal. Os metatarsais se continuam pelos dedos. Cada dedo do pé, exceto o hálux, vai ser formado por 3 falanges. Uma falange, vou pegar aqui o terceiro dedo como referência, uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal. O hálux, semelhantemente ao polegar, vai apresentar somente 2 falanges, uma falange proximal e uma falange distal. Na região da mão existem também, mas nós não tínhamos para mostrar, mas aqui no pé eu consigo mostrar 2 ossos sesamoides que ficam aqui se articulando com a face inferior da cabeça do primeiro metatarsal. Um sesamoide medial e um sesamoide lateral. Na região do polegar, da articulação do polegar com o primeiro metacarpal, nós também vamos ter sesamoides, mas eu não tinha no esqueleto da mão para mostrar. Essa é uma característica dessa região. No pé eles estão aqui. E por isso a gente está mostrando para vocês. São ossinhos sesamoides na superfície plantar do pé. Vejam que a superfície plantar do pé também forma uma região levemente côncava. E nós vamos identificar aqui arcos plantares que formam aí uma espécie de arco de amortecimento de impacto durante a marcha ou os ciclos da marcha. Então, os ossos do tarso, do metatarso e os dedos do pé definem na sua face plantar uma região de arcos que vão ser estudadas aí posteriormente por vocês. Com isso, pessoal, eu acho que a gente encerra o estudo da parte livre do esqueleto apendicular do membro inferior. Eu espero que vocês tenham gostado
Até a próxima, pessoal!